O que nós podemos ver aqui no texto base é que o apóstolo Paulo apresenta uma lista de pessoas problemáticas na igreja, né? Mas o interessante aqui é que a maneira que a gente deve abordar esse tema, ela deve ser uma maneira muito sábia. Por quê? Porque rotular pessoas não é com certeza o objetivo do apóstolo Paulo. A intenção do apóstolo Paulo é mover as pessoas para que elas possam trabalhar em favor do aperfeiçoamento dos santos. Então, seria mover pessoas para que a igreja consiga ser esse ambiente de tratamento, para a gente vencer aquelas tendências em nós que não são bíblicas. E aí, por que então falar de tipos de pessoas problemáticas no caso desse? Será que rotular vale a pena? Então, o primeiro alerta é: rotular é uma coisa perigosa. É muito chato a gente olhar para alguma pessoa e já colocar um rótulo, já falar, fulano é assim, ou fulano é assado. A gente nem conheceu direito a pessoa ainda, ou a gente tem pouco contato, não sabe a história dela, e já rotular essa pessoa, né? Então, assim, basicamente a gente corre, segundo o autor da revista, dois riscos. O primeiro risco é achar que a gente sabe demais a respeito de uma pessoa. Então a gente olha para um tipo de pessoa, fulano fala demais, ou fulano é estourado, ou tal pessoa assim é avarenta, ou só pensa nela, né? Então, assim, quando a gente está fazendo isso, a gente tem que fazer com muito cuidado, porque a gente sabe alguma coisa, a gente já viveu, as escrituras mostram para nós características e às vezes a gente identifica essas características nas outras pessoas, só que tem muita coisa enganosa em nós mesmos. Então, assim, a gente tem que ter uma cautela enorme na hora que a gente vai rotular. E rotular jamais deveria ser a nossa opção. A nossa opção seria identificar problemas para que a gente possa, então, ser um instrumento de Deus para o aperfeiçoamento daquela pessoa, né? Então, assim, eu lembro aqui, o autor cita 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E, na verdade, o texto todo de 1 Coríntios é muito interessante, porque ele fala sobre problemas que o povo de Israel tinha tido lá atrás, na caminhada deles, né? E o capítulo 10 ele começa dizendo assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, os israelitas, estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então ele faz uma aplicação daquelas realidades para a realidade hoje em dia. E aí vai falar sobre questões que precisavam de tratamento no povo de Israel. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Todo esse comportamento problemático, né, com características problemáticas, estavam aqui registradas na Bíblia para que se tornassem exemplos para nós, para que a gente não entrasse no mesmo estilo que eles nutriam. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E aí o apóstolo muda a chave. Ele fala: nós temos esses exemplos do passado,
Mas agora, se você pensa que está em pé, cuide para não cair. Por quê? Porque enquanto nós estamos olhando o defeito do outro, muitas vezes nós estamos esquecendo o nosso próprio defeito. Muitas vezes quando nós estamos rotulando outra pessoa, nós esquecemos que nós podemos estar falhando também. E com a mesma medida que nós julgamos os outros, com dureza, com exigência, é possível que nós também devamos ser julgados. Então devemos abrir os nossos olhos, e aí o apóstolo Paulo fala: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então aqui, o que nos surpreende na verdade, assim, todos esses problemas que nós enfrentamos na igreja não deveriam nos surpreender tanto assim, porque nós sabemos bastante. Nós conhecemos a história do Antigo Testamento. E conhecemos os relatos do Novo Testamento. Conhecemos a nossa própria experiência, nós sabemos que pessoas são pecadoras. Mas também deveríamos saber das nossas próprias falhas e entender que nós também temos falhas que precisam de tratamento. Então, o rotular alguém não é uma boa estratégia, né? Rotular e falar assim, não, essa pessoa eu não quero nem ter relacionamento com ele, por ele ser assim e assado. Esse seria um erro. O outro erro seria achar que a gente não sabe nada, né? E esse não saber nada, que significa também não quero saber. É o famoso não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Porque tem pessoas que não querem se dar o trabalho de conhecerem os outros, né? Então, assim, com isso a gente cria e mantém relacionamentos rasos. É certo que nós não vamos ter relacionamento perfeito com todo mundo. Não dá, não é possível. Você precisa de tempo, precisa de esforço. Não é possível. Mas na igreja nós precisamos de relacionamentos significativos, relacionamentos que vão contribuir com o nosso crescimento espiritual. Por quê? Porque no meio do relacionamento, algumas coisas só vão aparecer na nossa vida quando nós nos relacionarmos com outras pessoas. Algumas coisas só vão ficar evidentes para nós quando aquele reflexo que a gente vê na outra pessoa nos apontar a nossa debilidade. Tá? Então o texto aqui cita o exemplo, por exemplo, de Ezequias, que, poxa, Ezequias é um homem de Deus, um homem sensacional, um rei excepcional, foi responsável por uma reforma religiosa profunda, por um retorno a Deus. No meio dessa confusão toda, ele vai ter que lutar uma guerra contra Senaqueribe, que era o rei da Assíria, que veio, cercou Jerusalém, a situação ficou terrível em Jerusalém, né? E um homem de Deus, de oração, foi lá, orou e o livramento de Deus veio sobre ele. Um homem que ficou enfermo e Deus falou que ele coloca em ordem a sua casa porque você vai morrer. E ele foi lá, se humilhou e buscou a Deus e chorou, e Deus ouviu a oração, mandou o profeta Isaías voltar lá e falar, olha, eu estou te acrescentando aqui anos de vida. Então, se você acha que uma pessoa dessa que já progrediu tanto, né, já avançou tanto na fé, mas no final da vida recebe uma embaixada da Babilônia, e essa embaixada da Babilônia ele vai lá e mostra os tesouros, né, de Jerusalém, e precisa ser repreendido, né, pelo profeta, que disse, olha, da maneira, por que você foi mostrar isso para ele? O que você queria com isso? Né, talvez aí uma expressão de o que tem de errado com você? Né? Qual que é o seu problema? Né? E aí ele avisa, ó, essas mesmas pessoas que você trouxe aqui, esse mesmo povo que você trouxe aqui, mostrou os tesouros da casa do Senhor, eles vão vir,
anos depois vão vir e vão tomar todos esses tesouros. Então, assim, no relacionamento, no dia a dia, a gente acaba botando para fora coisas que nós somos e muitas vezes nem nos damos conta. A despeito daquilo que Deus tem feito na nossa vida, dos muitos milagres e maravilhas, nós continuamos sendo pessoas pecadoras. Então, assim, a gente precisa, né, entender que quando nós falamos sobre problemas na igreja, nós estamos falando sobre uma realidade que não é surpresa, mas Deus nos colocou numa comunidade para que a gente possa ser parte do tratamento de Deus na vida das pessoas e nós possamos ser tratados por Deus também. Nós perdemos grandes chances de ser bênção na vida uns dos outros porque não apenas costumamos rotular as pessoas, o que é uma atitude errada, mas também porque entendemos as situações de modo incorreto. E a gente precisa, para tantas coisas na nossa vida, mas aqui também a gente precisa de discernimento bíblico, encher a nossa Bíblia, a nossa cabeça da verdade bíblica.